Abram comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo 21, versículo 45. Vamos ler apenas um versículo, como texto base da palavra do Senhor. Amém? Josué, capítulo 21, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor, na minha versão: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Amém? Podeis assentar. Aleluias, glórias a Deus. Antes de mais nada, eu queria parabenizar o departamento de adolescentes, na pessoa do nosso irmão Túlio, da nossa irmã Osana, porque a gente vê a evolução e o crescimento deles, a segurança de estarem aqui dando uma palavra usada por Deus. Eu costumo, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar de algo do que o Senhor coloca no nosso coração, eu sempre chego aqui na casa do Senhor e desde a minha casa eu faço uma oração e falo: Senhor, confirma a palavra, Senhor, faz algo no culto, me chama a atenção, dizendo se é isso mesmo que eu devo levar para a casa do Senhor. E de tudo aquilo que eu ouvi essa noite, eu vi a misericórdia de Deus para as nossas vidas, e a palavra de Deus se confirmando, porque é justamente disso que se trata essa noite, das promessas de Deus, para a minha e para a tua vida. E de todas as boas promessas do Senhor para a nação de Israel, nenhuma delas falhou. E o que eu ouvi hoje foi: descansa, quem te prometeu garante. Aleluia. De todas as boas promessas do Senhor para a vida daquelas pessoas, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. De todas as boas promessas de Deus para a tua vida, eu acredito que nenhuma delas vai falhar, todas vão se cumprir. Então, mais uma vez, presta atenção, descansa, porque quem te prometeu, garante. E o que me chama a atenção nesses textos, nesse texto especificamente, é que da libertação do povo quando foi para o Egito, até chegar esse momento, passaram-se 400 anos, ou mais de 400 anos. E se a gente observar a palavra do Senhor, que desde Gênesis, nós vamos perceber que desde o início, desde a criação do mundo, desde que Deus fez o homem e a mulher, esse texto ele está cheio de promessas de Deus, as boas promessas de Deus para o seu povo. Mesmo quando Adão e Eva pecaram, mesmo nesse momento, mesmo quando eles recebem a sentença para deixar o Éden, nós percebemos que Deus mostra a sua compaixão, que Deus mostra o seu cuidado para com a humanidade. Mesmo eles sendo expulsos, Deus se preocupa com eles. A palavra de Deus vai dizer que Deus faz roupas para eles. É uma preocupação, é um cuidado, é um amor. E não faz só roupa para eles. Eles precisavam sofrer uma sanção, eles precisavam perder o privilégio de estar naquele lugar. Mas mesmo diante dessa perda, o Senhor faz uma promessa para eles. Deus diz que um dia nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, alguém que estaria disposto a morrer pela humanidade, para livrá-la do pecado e do juízo. E Deus cumpriu o que Ele prometeu. A palavra de Deus diz que alguns milhares de anos depois, nasceu alguém que foi para uma cruz, morrer por mim e por você. Aleluia, aleluia. Você está diante de um Deus que cumpre o que promete. Você está diante de um Deus que quando Ele quer algo com você, Ele te traz para bem pertinho dEle, para que tudo aquilo que Ele prometeu para a sua vida, possa se cumprir.
Mas eu quero te chamar a atenção, que Deus ele precisa fazer a parte dele, sim, ele faz. Mas eu e você também precisamos fazer a nossa parte. E se a gente continuar olhando para os textos e histórias que essa Bíblia traz, até chegarmos à história de Noé, nós vamos perceber os altos e baixos da humanidade. E nós percebemos que mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante dos nossos pecados, Deus não deixa de fazer promessa para mim e para a tua vida. Se você for analisar a sua vida, como eu analiso a minha, e eu estava ali falando com Deus sobre essas coisas, Senhor, eu não sou merecedor do teu amor, eu não sou merecedor da tua compaixão, eu falho, eu erro, eu às vezes penso coisas que não se devem pensar, mas todos os dias eu percebo como é que Deus começa a renovar as promessas dele para a minha vida. Eu começo a perceber o cuidado de Deus para com a minha vida, porque pelo simples fato de eu acordar hoje, conseguir abrir os olhos, conseguir me alimentar, me trocar de roupa e chegar na casa dele, já é uma benção, já é uma benção, enquanto milhares de pessoas nessa fração de segundo estão perdendo a vida. Você está aqui, o Senhor te trouxe aqui, para você saber, que quando Ele promete coisas para a sua vida, Ele garante. Aleluia, 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 glórias a Deus. E é isso que eu quero que você perceba nessa noite, meu irmão e minha irmã, que ao longo de todos esses anos, o Senhor nosso Deus, Ele nunca se cansou de buscar uma aliança com a humanidade, Ele nunca se cansou de buscar um compromisso verdadeiro com os seres humanos, e hoje Ele continua buscando esse compromisso com homens e mulheres que queiram ter uma verdadeira aliança com Ele. E é sobre isso que eu quero falar, sobre aliança, sobre aliança. E se a gente olhar desde o Éden até a geração de Noé, a palavra de Deus diz que 9 gerações se passaram, desde que Deus criou aquele ambiente maravilhoso, desde que Deus criou o homem e a mulher, e a palavra de Deus diz que Ele falou, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos o homem a imagem e semelhança, e nós fomos criados, você foi criado, eu fui criado, e o Senhor colocou num lugar especial, o Senhor colocou numa situação especial, e diz assim, sim, eu quero me relacionar com você, sim, eu quero conversar com você, e a palavra de Deus diz que todo final de dia, o Senhor passeava pelo jardim, e ia conversar com o homem, todo fim de dia o Senhor passeava pelo jardim, e ia conversar com Adão, e eu fico imaginando, sobre o que eles conversavam, porque o nosso Deus, o meu Deus, Ele sabe de todas as coisas, obrigado meu irmão, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabia como é que era o dia de Adão, Ele sabia cada ação, cada atitude, cada pensamento, assim como Ele sabe o meu e sabe o seu, mas a exemplo do que o Senhor fazia lá no Éden, Ele quer fazer hoje, comigo e com você. Talvez Ele esteja passando por você, ou passando na sua casa e pergunta, como é que tem sido o teu dia, Maria? Como é que tem sido o teu dia, Nogueira? O que você tem feito? Como é que está o teu coração? Como é que estão as tuas atitudes? Aleluia! O que tem passado pelo teu pensamento nesse dia? Aleluia! Glórias a Deus! Eu quero saber como é que você está. Eu quero saber como é que está o teu coração. Por que você anda chorando, Maria? Por que você anda chorando, José? Por que você está com esse semblante tão triste? Aleluia, aleluia, o nosso Deus desde aquele tempo até hoje, Ele quer se relacionar comigo e com você, Ele quer ter intimidade comigo e com você, não, Ele não quer conversar com você de 6 em 6 meses, Ele não quer conversar com você quando você vem na virada do ano e começa a fazer promessas diante de Deus, e diz, Senhor, se Tu me der isso, se Tu me der aquilo, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer aquilo, você pede 10 mil coisas para Deus e não promete uma para Ele, aleluia, isso não é relacionamento, não, isso não é relacionamento. 9 gerações se passaram até chegar a passagem, o texto que fala sobre Noé,
E a palavra de Deus afirma que a humanidade havia se tornado perversa. E que Deus ficou tão triste, que resolveu destruí-la. E qualquer semelhança com o que nós estamos vivendo hoje, não é mera coincidência. Não é mera coincidência. E a palavra de Deus diz: olha, eu não aguento mais essas pessoas. Tanta maldade, tanto pecado, tanta mentira, tanta destruição. E a palavra de Deus diz que o Senhor se arrependeu. O Senhor se arrependeu. Mas se nós continuarmos lendo esse texto, de Gênesis 6, 8, a palavra de Deus vai nos dizer que no meio de um pecado crescente, no meio da violência, no meio da corrupção, o Senhor percebeu a exceção na vida de um homem. E a Bíblia diz em Gênesis 6, 8 que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Você tem achado graça diante dos olhos de Deus? Será que o que o Senhor vê quando Ele se inclina para olhar para a minha vida? O que será que o Senhor vê quando Ele se inclina e vê as minhas atitudes diárias? O que será que o Senhor vê quando eu estou olhando na internet? O que será que o Senhor vê quando eu estou sozinho? O que será que o Senhor vê quando Ele olha para você? A palavra de Deus diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Um homem cuja sua maior característica era integridade. Esse negócio é raro hoje. Está difícil de achar. Se você chega para alguém e pergunta: você é íntegro? Ele: não sei, eu não sei que bicho é esse. Eu não vou criar integridade porque eu não sei o que ele come. Hoje está difícil ser íntegro. E não é nas grandes coisas, são nas pequenas coisas. E eu não estou falando de honestidade, não. Eu não estou falando só de honestidade no mundo secular, eu estou falando de integridade diante de Deus. Diante de Deus. E a palavra nos diz que essa era uma das maiores características de Noé. Que diante de toda aquela corrupção, diante de toda aquela violência, existia alguém que era íntegro. E a Bíblia ela vai nos relatar, queridos, que muitas vidas se perderam no dilúvio. Mas também vai nos dizer que o Senhor fez uma aliança com Noé. O Senhor fez uma aliança com Noé. Diante de todos os problemas, diante de tudo aquilo que era errado, a Bíblia diz que o Senhor matou muitas pessoas. Mas com uma família Ele fez aliança. E a partir daquela aliança Ele prometeu que Ele não destruiria totalmente, de uma vez, a humanidade. Não, eu não vou fazer mais isso. Todo aquele que se arrepender, todo aquele que confessar o meu nome, todo aquele que acreditar que eu sou um Deus sobre todas as coisas, esse, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Aleluia! Aleluia! E se nós começarmos a avançar um pouco mais nessa história, nós teremos a história de um outro homem, chamado Abraão. E esse homem diferente, um pouco diferente de Noé, ele já tinha duas características que eram marcantes. Ele tinha a fé e a oração. Ele tinha a fé e a oração. Mas se você mergulhar na história de Abraão, se você ler um pouquinho mais sobre a vida desse homem, você vai ver que o que mais chama a atenção é que Deus fez promessas. Deus fez alianças para com ele. Independente se ele era instável ou não. Independente se ele era frágil ou não. Aqui foi dito que muitas das vezes nós somos inconstantes. Muitas das vezes nós fraquejamos na nossa fé. E foi usado brilhantemente aqui o exemplo de Pedro. Um homem que era incisivo, um homem que era intempestivo, um homem que era impossível. Chegou até negar o nosso Deus. Mas Deus fez uma aliança com ele. Porque o amor de Deus é muito maior do que os teus erros. Porque o amor de Deus é muito maior do que os meus erros.
Porque o Senhor, Ele quer estabelecer uma aliança comigo e com você. Ele quer um compromisso de verdade. E Ele sabe que eu sou falho. Ele sabe que você é falho. Mas essa noite Ele quer te dizer que Ele não falha. Que Ele não muda. E que Ele te garante todas as coisas que Ele prometeu para a tua vida e para a minha vida. Aleluia. Glórias a Deus. O que aprendemos com isso? Como é que Deus pode fazer aliança com uma pessoa que é tão inconstante? Como é que Deus pode fazer um compromisso com alguém que é cheio de falhas? Como é que isso pode acontecer? O que isso traz de lição para a minha vida, Eliezer? O que isso pode trazer de lição para a gente essa noite? Sabe o que eu aprendo? Quando Deus escolhe alguém que é inconstante, e Ele dá a palavra dEle, e Ele quer buscar esse relacionamento, é que as promessas de Deus, para a minha e para a tua vida, é fruto único e exclusivo da graça dEle. Você não entendeu? Você não é merecedor de nada. Eu não sou merecedor de nada. E se Ele apostou em mim e apostou em você, porque a graça dEle é imensa sobre as nossas vidas. A graça dEle é imensa sobre as nossas vidas. E eu estava pensando nisso quando eu estava sentado ali, e eu comecei a lembrar que em algum momento da minha vida alguém disse assim: não, deixa quieto. Deixa aí. Não tem chance de sobreviver. Deixa para lá. E aí, pela misericórdia do Senhor, nós sobrevivemos. Mas chegou um outro momento que alguém chegou para mim e falou assim: não vai dar em nada. Não tem chance de vencer. Da onde você vem, da condição que você se encontra, nunca vai ser ninguém. E aí você começa a ouvir aquilo, começa a introjetar e começa a acreditar que realmente aquelas pessoas tinham razão, que realmente você nasceu para ser um fracassado, você realmente nasceu para não dar em nada. Mas se você tem promessa na sua vida, quem te prometeu garante. Eu nunca me imaginei estar aqui, nunca imaginei que eu tivesse coragem para estar aqui, mas um dia Deus usou alguém quando eu tinha 8 anos de idade e falou assim: olha, você vai ministrar a minha palavra, você vai ter momentos para falar do Senhor, você vai ter condições de subir num púlpito e dizer que Deus salva, que Deus cura e que Deus batiza. Aleluia. Eu nunca imaginei fazer isso porque eu era tímido, eu não tinha condições, eu não tinha segurança para estar diante das pessoas, porque todas as vezes que eu olhava para as pessoas, eu só enxergava os pés dela, porque eu não tinha coragem de levantar minha cabeça, porque da onde eu vinha eu tinha que me subjugar às outras pessoas. Mas um dia Deus fez uma promessa sobre a minha vida, e essa promessa está escrita não só para mim, mas para você, que o Senhor te colocou foi de cabeça e não por cauda. Aleluia, aleluia. O Senhor fez uma aliança comigo, quando Ele morreu na cruz. Quando Ele morreu na cruz, Ele permitiu que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus. E eu, quando entendi aquilo, eu falei assim: não importa se eu fui abandonado pelo meu pai, não importa se eu nunca ouvi eu te amo do meu pai, porque eu sei que alguém deu a vida por mim na cruz. Não existe amor maior. Aleluia. Não existe amor maior. Glórias a Deus. As promessas de Deus para a minha vida, as promessas de Deus para a tua vida, é fruto exclusivo da graça dEle. Da graça dEle. E eu queria começar a minha pregação aqui, falando sobre isso, trazendo o exemplo da vida desse homem, um homem comum, mas que na Bíblia, Deus é citado mais de 100 vezes como o Deus de Abraão. E eu fiquei extremamente curioso com isso. Poxa, mais de 100 vezes, toda vez que vão falar de Deus, fala assim: o Deus de Abraão. E algumas vezes Abraão também é citado como o pai dos hebreus. Ele também é reconhecido como o pai dos árabes. E eu fiquei pensando sobre isso.
Por que Deus é citado como o Deus de Abraão? Porque a palavra de Deus revela que a relação estabelecida entre eles era muito forte. A relação estabelecida entre Abraão e Deus era muito forte. Mas espera aí, você não falou que ele era um cara inconstante? Você não disse que ele era um cara comum? O que esse cara tinha de mais? O que você tem de mais para Deus? O que você tem de mais para Deus? Por que ele apostou em você? Por que ele acreditou em você? Por que ele acreditou em mim? Por que ele quer uma aliança comigo e quer uma aliança contigo? Porque valor você tem. Porque valor você tem. Aleluias. E Abraão tinha valor para Deus. E o interessante, querido, que a história de Abraão, quando nós lemos aqui na Bíblia, em Gênesis, ela não ficou marcada por ouvir e só ir atender a palavra de Deus. Ela não ficou marcada pelos descendentes de Abraão. Ela não ficou marcada por tudo aquilo que ele possuía. A história de Abraão ficou marcada por ouvir e atender o chamado de Deus. Ele ficou marcado pelo desprendimento que ele teve em buscar a sua bênção. Ficou marcada por ele ter um relacionamento genuíno com Deus. Um relacionamento genuíno com Deus. O relacionamento de Abraão com Deus, querido, ele nos mostra que o que Abraão mais valorizava com Deus, não era o que Deus dava para ele. Mas o que mais Abraão valorizava, era o Deus que dava para ele. Você entendeu? Você entendeu o que eu disse? É meio complicado, porque a gente joga aqui um pouco com as palavras. O relacionamento de Abraão com Deus era forte, porque Abraão não valorizava o que Deus dava para ele, mas ele valorizava mais o Deus que dava para ele. Aleluia, aleluia. E quantas vezes nós valorizamos mais as bênçãos do que o Deus da bênção? Quantas vezes nós damos muito mais valor às coisas do que o Deus que dá as coisas? Nós oramos por anos, meses, dias e Deus nos abençoa. Aí Deus dá aquele emprego que você quer. Aí Deus dá aquele carro que você quer. Aí Deus dá aquela casa que você quer. Não, hoje eu não vou não, porque eu vou ter que lavar o carro. Não. Hoje eu não vou dar o dízimo não, porque, trabalho pra caramba, eu preciso desse dinheiro. Esse dinheiro vai ser das férias em Cancún. Não, eu tenho que arrumar a casa é mais importante. Ir para a casa do Senhor. Vir aqui ter um relacionamento com Deus que te deu todas as coisas não é importante. Eu não preciso mais me relacionar. Eu já tenho tudo que eu preciso, querido, querida. Tudo que eu e você precisamos é da vida eterna. O que foi castigo para Adão, não foi perder a frutinha que estava na árvore. Não foi ter os animais à sua disposição. Não foi estar no bom e do melhor, debaixo da sombra, não sentir frio. O que foi castigo para Adão e Eva foi perder a vida eterna. Foi isso que eles perderam. Além de, o que é mais importante também, o relacionamento com Deus. A aliança que Deus quer comigo e com você, tem que ir além do supérfluo. Tem que ir além do carro, tem que ir além da casa, tem que ir além do emprego, do salário, da esposa, do filho, dos filhos, dos pais. Mas como? Foi Deus que me deu. Sim, foi Deus quem te deu. A palavra do Senhor diz que amai a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas. Isso não significa que eu e você temos que relegar a família, não. Mas entender que tudo que está na tua mão, tudo aquilo que você usufrui, foi Deus quem te deu. Foi Deus quem te deu. A aliança que nós temos que ter com o Senhor, e que Deus quer comigo e quer com você, tem que ser eterna, tem que durar até os céus. É isso que Deus quer de mim e de você, querido. É isso que Deus quer. Ele quer que o nosso relacionamento com Ele seja eterno. Comece aqui na terra e continue lá no céu, não termina no céu. Continue.
Continue. Continue. Cristo está voltando, meu irmão. Sim, mas eu ouvi isso aí desde a minha infância. O pai do meu pai, do pai do papai, do tataravô do papai, já ouviu falar nisso? Ouviu. Mas está chegando a hora. Está chegando a hora. E eu e você precisamos ter esse relacionamento avivado, essa aliança fortalecida com o Senhor. A Bíblia, ela está cheia de exemplos, que nos mostra que se nós estabelecermos essa aliança com o Senhor, uma aliança verdadeira, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, acontecem na nossa vida. Acontecem na nossa vida. E na vida de Abraão não foi diferente. Na vida desse homem comum, desse homem constante, não foi diferente. Foi preciso ele estar alicerçado com o Senhor. Foi preciso ele estar aliançado com o Senhor, para que as coisas começassem a acontecer na vida dele. Mas não é assim, pabufo. Não é assim. É necessário que eu e você dê alguns passos de fé. E o primeiro passo, eu vou citar só 2, mas o primeiro passo que Abraão deu foi deixar tudo para trás. Deixar tudo que o prendia ao passado. Nesse caso aqui, o passado não eram os parentes, não era só a terra dos pais, mas era a idolatria, as práticas pecaminosas e tantas outras coisas que o prendiam naquele mundo. O Senhor chamou ele para uma aliança, o Senhor chamou ele para um relacionamento, mas é necessário que ele deixasse tudo para trás. Tudo aquilo que não condiz com essa nova atitude que você tomou. Tudo que não condiz com esse novo buscar do Senhor que você precisa ter. Não tem condições de você buscar um relacionamento com Deus vivendo as mesmas coisas, fazendo os mesmos erros, praticando as mesmas coisas erradas. Ei, Deus tem promessa para a tua vida, mas você precisa buscar novos passos de fé com o Senhor. Aleluia, aleluia. E a Bíblia nos fala que sim, Abraão fraquejou, mas à medida que Abraão foi dando passos para com Deus, Deus começou a revelar para Abraão os planos que Deus tinha para ele. Os planos que Deus tinha para ele. E essa noite o Senhor te convida a caminhar com Ele. O Senhor te convida a caminhar com Ele. Porque a palavra de Deus diz que é Ele quem tem os planos mais altos. É Ele que sabe os pensamentos que Ele tem sobre você e para você. Pensamento de bênção, pensamento de prosperidade e não de mal. Mas você precisa caminhar com Ele. É necessário que você salte do barco e tente caminhar com Ele. Eu acho interessante que toda vez que a gente fala de Pedro, todo mundo fala, homem de pouca fé. Ah, o homem que afundou. Ah, o homem que negou a Jesus. Mas ele foi o único que a história vai contar que andou em cima das águas. Ele é o único que ousou fazer. Ele é o único. Talvez alguém no barco disse, lá vai, é o enxerido. Olha aí, o que ele tinha que se meter? O que ele tinha que andar por sobre as águas? Afundou. Mas na Bíblia não conta a história do fuxiqueiro que falou mal dele. A Bíblia não conta do cara que estava criticando ele. A Bíblia conta a história de alguém que ousou andar sobre as águas e agarrou na mão de Jesus na hora certa. Como é que você quer que as pessoas conheçam a tua história? Aqui foi dito pela Pérola, ele fracassou, mas foi um fracasso por bem. E eu achei isso muito interessante. Algumas visões podem ser de fracasso, mas outros podem olhar isso como ousadia. Você tem coragem de ousar com Deus essa noite? Você tem coragem de ter ousadia com o Senhor essa noite? Porque hoje é noite de aliança com Deus. Hoje Deus está te chamando para um compromisso com Ele. E aí, tem coragem? Você tem coragem de renovar a tua aliança com o Senhor essa noite? Aleluia, aleluia. Os primeiros passos de Abraão com o Senhor foram inseguros, foram fraquejando. Mas ao longo do tempo, ele foi se fortalecendo, como um bebê.
Como um bebê, né? Aqueles primeiros passos a gente protegendo ali, mas daqui a pouco a gente já está correndo atrás dele, que é para eles não se machucarem. E assim, foram os passos de Abraão com o Senhor. Foram evolutivos. Isso quer dizer, querido, que a minha fé, a nossa fé e a nossa confiança em Deus tem um processo de amadurecimento. Tem um processo de amadurecimento. O que quer dizer isso, Eliezer? Quer dizer que não basta a gente ouvir, falar. Nós precisamos entender. Precisamos viver. Não basta eu ouvir o testemunho do Túlio, do que Deus fez na vida do Túlio. Poxa, que bênção, que maravilhoso. Não basta saber o que Deus fez com o irmão do seu lado. Que bênção, que deu a casa, que deu emprego. Amém, nós temos que se alegrar com isso sim. Mas eu preciso viver isso. Eu preciso ter essa experiência com Deus. Eu preciso vivenciar isso de Deus. Tem um texto histórico na Bíblia que fala assim, olha, Jó era um cara abençoado. Um cara que teve tudo, que perdeu, e ele chegou no momento que ele teve a conclusão, olha, antes eu só ouvia falar que existia um Deus todo-poderoso, mas hoje eu tenho certeza, eu te conheço, Deus. Eu conheço o teu poder, eu conheço a tua magnitude, eu conheço a tua grandeza. Deus quer que você conheça mais do poder dele além do YouTube. Deus quer que você conheça além dos DVDs que você assiste de milagre. O Senhor quer fazer milagre na tua vida. E melhor, o Senhor quer fazer milagre através da tua vida. Para isso eu e você precisamos nos relacionar com Deus. Para isso nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Para isso nós temos que ter fortalecido a nossa aliança com o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você precisa ter suas próprias experiências com Deus. Eu e você precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus. Nós precisamos ir além, no nível de intimidade com o Senhor. Um nível de intimidade com o Senhor. E para encerrar, meus irmãos, quando a gente olha para a vida de Abraão, tem várias lições que são super interessantes. Várias lições. E uma delas é que, mesmo pequeno, mesmo falhos, mesmo que eu e você fraqueje, à medida que eu e você formos caminhando com o Senhor, nós vamos experimentando a bondade dEle, nós vamos experimentando a proteção dEle, nós vamos experimentando o amor dEle sobre a minha vida e sobre a tua vida. Esse é o exercício de fazer todos os dias. Abraão não tinha conhecimento nenhum, ele simplesmente abriu mão daquilo que o prendia no mundo do pecado, e ele começou a caminhar com Cristo. Ele fraquejou algumas vezes, ele falhou, mas ele falou assim, não, eu vou continuar caminhando, alguma coisa de boa vai acontecer, porque aquele que me prometeu não falha, aquele que prometeu não falha, ele garante, aleluia. E a história nos conta, a Bíblia nos conta que o Senhor começou a mostrar coisas para ele. Eu fico tão alegre quando eu falo dessa passagem, porque é algo que eu tenho pedido de Deus todas as vezes. Eu sei que você tem promessa de Deus para a tua vida. Eu sei que Deus já usou alguém para dizer algo para você. Mas seja usado diante de Deus. Sabe? Deus chegou para Abraão e sobe aqui comigo no monte. E Abraão sobe naquele monte. E o Senhor fala assim, olha para a esquerda. Até onde a tua vista enxergar. E Abraão olha, Senhor, eu já não consigo enxergar para lá daquela colina. Falei, agora olha para a direita. E Abraão começou eu não consigo enxergar mais depois de 10 quilômetros. Agora olha para frente, agora olha para trás. E o Senhor está vendo tudo isso? Até onde a tua vista enxergou? E ele falou, sim, Senhor, eu estou vendo. Tudo isso é teu. Tudo isso aí eu vou te dar. Tudo isso eu vou te dar. O que eu quero dizer com isso? Que talvez você não esteja enxergando a promessa de Deus para a tua vida agora, mas peça o Senhor para Ele te mostrar, peça para o Senhor destravar os teus olhos espirituais e você vai ver tudo o que Ele tem para você, e tudo que você vai conquistar. Aleluia, aleluia. Eu tenho orado isso ao Senhor. Senhor, me mostra. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver até onde eu posso ir. Senhor, é para a esquerda? Aqui não tem nenhum monte. Aí eu subo lá naquele prédio empresarial, mas não consigo ir até o telhado. Eu não consigo ir até o telhado, pastor.
Talvez seja por isso que o Senhor ainda não me mostrou tudo. Ou talvez seja porque eu esteja orando pouco. Ou talvez eu preciso fazer o que eu estou pregando aqui nessa noite. Renovar a minha aliança com o Senhor. Renovar o meu relacionamento com Ele. Mas como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? Basta um passo só. Tem um hino que diz assim: um passo só, um passo só, e mudarás a tua vida. Um passo só, um passo só. Tudo começa com um passo. Não, você não tem que dar 10 piruetas, virar de calhambota para mudar a tua vida, não. Basta um passo na direção certa, na direção de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer por você. Aleluia, aleluia. Outra coisa que a história de Abraão nos mostra é que a fé com o Senhor, o relacionamento com Deus, não é uma garantia de uma vida sem problemas. Isso é importantíssimo, porque Deus não fantasia nada, querido. Deus não engana ninguém. A palavra de Deus diz que a gente no mundo vai ter aflições, e Abraão passou por isso. Abraão passou por problemas dentro da sua casa. Abraão enfrentou inimigos, mas ele continuou firme, caminhando, exercendo a fé dele, buscando um relacionamento com Deus. E o que a gente percebe é que o amadurecimento da fé e do relacionamento de Abraão com Deus capacitou ele para desafios mais difíceis. Ele venceu um: meu Deus, eu não vou aguentar, essa luta é muito grande, mas eu quero continuar segurando na tua mão, Senhor, vem comigo, me ajuda a enfrentar. E aí ele vencia, ele falou: agora eu estou mais forte. Aí depois vinha outro barco, ele vai: Senhor, eu preciso do Senhor, Senhor, eu não sei nada, caminha comigo. E ele vencia, e ele ia se tornando cada vez mais forte, cada vez mais forte. O segredo é caminhar com o Senhor, o segredo é se relacionar com Deus. É se relacionar com Deus, até você chegar num nível, e eu profetizo isso sobre a tua vida essa noite, até você chegar num nível, em que você vai dizer: todas as boas promessas de Deus para a minha vida, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluias. Aleluia. O Senhor essa noite nos chama para renovar o nosso relacionamento com Ele. E eu queria saber se você não quer fazer isso nessa noite. Eu quero saber se não tem alguém aqui que queira renovar a sua aliança com o Senhor. Não, eu não estou dizendo que você está desviado. Não é isso. É que às vezes na nossa caminhada a gente deixa lacunas. A gente fraqueja como Abraão fraquejou, como tantos outros personagens da Bíblia fraquejaram. Mas eu quero que você saiba que essa noite aqui está um Deus, que todos os dias, quando você acorda, Ele quer te convidar para renovar a aliança dEle com você. Ele quer ter um novo relacionamento contigo. E esse relacionamento, ele precisa ser renovado a toda manhã. Assim como a misericórdia dEle se renova a cada manhã, o meu relacionamento com Ele precisa ser renovado todos os dias. Porque todos os dias eu preciso ser grato ao Senhor. Todos os dias eu preciso entender que o fato de eu estar vivo, que o fato de eu estar respirando, é a bondade dEle. É porque Ele tem propósito na minha vida e na tua vida. Você quer renovar o teu relacionamento com Deus? Você quer ter uma aliança forte com o Senhor? Você quer ter a certeza que todas as promessas sobre a tua vida vão acontecer? Todas as boas promessas de Deus para a tua vida. Você quer que essas promessas não falhem sobre a tua vida? Aleluia! Glórias a Deus! O Senhor está aqui querendo te chamar para renovar essa aliança. Ele quer caminhar contigo. Ele quer mostrar as bênçãos que Ele tem para materializar na tua vida. Aleluia! Mas basta um passo. E é seu, porque o maior passo foi Ele quem deu. Foi Ele quem deu por mim e por você. Aleluia! Todas as boas promessas de Deus
para a minha vida, nenhuma delas vai falhar, porque todas vão se cumprir. Porque eu estou disposto a fazer o que for para não sair dos caminhos do Senhor. Eu sei que de mim mesmo eu não tenho força, de mim mesmo eu não tenho uma energia suficiente, mas eu peço, Senhor, segura na minha mão. Não é eu que vou segurar na tua não, Senhor. Segura na minha mão, porque eu sou fraco, eu posso falhar, eu posso saltar, a minha ansiedade faz a minha mão suar, mas segura na minha mão, Senhor, e me leva para lugares altos, e me leva para lugares altos. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dizer para alguém que existe um Deus que é bom, um Deus que cumpre a promessa, um Deus que garante, aleluia, eu me lembro que alguém disse para mim: você não vai a lugar nenhum, mas a minha Bíblia diz que quem dá a palavra final é o Senhor. Eu não sei o que andaram dizendo para você, eu não sei o que você tem guardado no teu coração, mas saiba nessa noite, que quem tem a palavra final sobre a sua vida é o Senhor. Mas Ele quer relacionamento, Ele quer intimidade, Ele quer demonstrar todo o amor dEle para com a tua vida. Ele já te provou várias vezes que Ele te ama, Ele já te livrou várias vezes da morte. Você não lembra? Tem que desenhar, tem que te trazer à memória. Aleluia. Mas é você quem decide. Amém? Chamar aqui o nosso pastor Daniel para estar ministrando sobre a vida dessas irmãos que vieram aqui para frente renovar a sua aliança com o Senhor. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, agradecido, porque a Tua voz, Senhor, aleluia, soou aqui neste lugar. Não temos dúvida que o Senhor falou, aleluia, a cada um de nós aqui nesta noite, usando, Senhor, poderosamente o Teu Filho. Queremos, ó Pai, neste momento Te agradecer, ali pela vida dos Teus filhos que aqui vieram à frente, corajosamente, ó Pai, entendendo que o Senhor falou ao seu coração, ali revelando a necessidade, Senhor, da renovação de uma aliança contigo. Aleluia, e eu tenho certeza, Senhor, ali que eles sairão daqui renovados, ali porque o poder do Senhor, aleluia, descerá sobre a vida deles de maneira gloriosa, extraordinária, porque só o Senhor, através do poder do Espírito Santo, pode fazer isto, Senhor. Vai renovar o ânimo na vida dos teus filhos, vai renovar a fé, vai renovar a graça na vida deles, ó Pai, de uma maneira gloriosa. Deus Todo-Poderoso, nós oramos, abençoamos teus filhos, no nome poderoso de Jesus. Amém.